Olá pessoal, muito bem-vindo à terceira temporada do Join the Meeting, o podcast da Numen. Eu sou o Danilo Nagado, Head de Vendas aqui, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para as empresas e também vamos falar de ferramenta, né, que é o SAC Planning, mas a gente vai falar principalmente de planejamento orçamentário das empresas. Tá? Então a gente trouxe aqui o Carlos Nascimento, ele é responsável aqui pela área de SAC, né? E mais conhecido como Carlitos, né? E o Arthur, que veio aqui também contribuir com a gente aqui na mesa, que é responsável pela venda de licenças aqui na Numen. Carlitos, por favor, se apresente, mostre suas credenciais pra gente. Carlitos é velho de casa aqui, né, já, Carlitos? Isso aí, então, boa pergunta e bom ponto, né? Eu tô na Numen faz completar 10 anos esse ano, né? Legal. Eu já trabalho aí no mundo de BI, de Analytics, né? Eu venho evoluindo essa questão do BI, foi pro Analytics, né? Desde 2006, com as primeiras ferramentas, as primeiras versões ali do BW, né? Até chegar mais recentemente aí nas ferramentas mais atuais aí de Analytics e também com o SAC Planning. Eu sou o atual gestor do time de Analytics, atuando com as principais ferramentas aí voltadas para BI, planejamento e soluções de BI dentro das empresas. Legal, Carlitos. Carlitos aqui é estreante aqui na mesa, né? Mas o Arthur já tem participado aqui, né, Arthur? Mas é sempre legal comentar um pouquinho aí, né? Como é que foi a sua trajetória? Porque... claro. É bom repetir, né? Porque às vezes assiste um, não assiste o outro, né? Exatamente. Eu estou desde 98 com SAP, né? Entrei para trabalhar como programador, analista programador, né? Em COBOL, mainframe, eu estou um pouco antigo, mas eu entrei para programar em ABAP, fui para a área do módulo de materiais do SAP, que é o tal do MM, e fui indo sucessivamente, gestor de projeto, gestor de AMS, gestor de pré-venda, né? E aí no final caí na área comercial, porque eu falava, você não serve para nada aqui, vai lá para o comercial ver se dá alguma liga, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu tenho um bom conhecimento técnico, né? Então eu consigo trafegar bem, conversar com o Carlito e ajudar o cliente a entender um pouco o valor que essa ferramenta que a gente vai falar traz, né? E estamos aqui de novo. Vamos lá. Legal, gente. Vamos fazer um bate-papo aí descontraído, sem pressão, né? O Carlito falou pra mim que tava nervoso aqui. Calma, Carlito. Primeira vez a gente vai fazer umas colinhas aqui, né? O importante é a informação chegar do outro lado claro. Exatamente. Né? Exatamente. Fica tranquilo. Mas vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? E aí a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Você queria contar um pouco da história, né? Como que começou o planejamento e quanto que isso é importante para as empresas, né? Vamos deixar a ferramenta um pouco de lado e falar um pouco do planejamento, né? Isso, por favor. Vamos lá. Eu acho importante também você saber um pouco da história, né? Quando se fala de planejamento, geralmente vem à cabeça aí planejamento financeiro, pessoal, né? Mas, na verdade, né, essa questão de planejamento orçamentário para as empresas é uma coisa bem antiga, né? Veio lá das civilizações mais antigas, como a Mesopotâmia, o próprio Egito, né? E aí, efetivamente, né, em meados aí do século XX, com o aumento das empresas, surgiu a necessidade de ter maior controle financeiro, né? E com isso, né, começaram a surgir mais métodos, né, e formas de fazer esse tipo de controle financeiro. E surgiu ali a primeira abordagem tradicional, que eles chamam de planejamento de desempenho, né? O conceito dessa primeira abordagem é que os gestores definiam ali métodos, né, e objetivos para o período seguinte, né, e em um segundo momento eles definiam um orçamento para poder justamente alcançar esses métodos e objetivos que foram definidos, né? E aí, falando um pouquinho mais da evolução, né, justamente com a evolução das empresas, crescimento das empresas, essa necessidade de ter maior controle financeiro, né, começou um esforço maior de se desenvolver métodos e formas mais ágeis, mais eficientes para fazer esses controles financeiros, né? E lá em meados de 1970, né, surgiu um conceito, né, que foi meio que um divisor de águas aí entre o modelo tradicional, o orçamento de desempenho, esse novo conceito chamado de OBZ, né, que é o orçamento base zero, né? Esse conceito ele toma como base, né, que todo o esforço, né, todo o que foi feito no período passado não necessariamente vai se repetir nos períodos seguintes. Então, você faz um orçamento ali
daquele período para frente, né? E a ideia é que com isso as empresas consigam identificar ali, né? Identificar, mapear e eliminar desperdícios, dessa forma utilizar os recursos de forma mais eficiente e mais ágil, né? E aí, bom, com essa evolução, né, lá em meados de 1980, 1990, com toda a evolução da tecnologia da informação, com o surgimento dos primeiros sistemas e softwares, tá? Então, todo esse processo de planejamento orçamentário começou a ser feito nessas ferramentas, né? Com isso, você pode ter ali a possibilidade, né, de fazer padronização de processos, fazer automatização de processos, tornando, inclusive, esse processo mais ágil, né, e mais eficiente para as empresas, tá? Em resumo, assim, né, esse processo de orçamentação, né, planejamento orçamentário dentro das empresas, ele vem passando por uma evolução constante dentro desse período aí, né, justamente porque as empresas, né, têm a necessidade cada vez mais, né, de se adaptar a processos de negócios que estão em constante evolução, né, e utilizar, né, esse planejamento orçamentário aí como uma ferramenta estratégica ali para o sucesso organizacional das empresas, tá? Então, só um rápido overview aí da evolução. Rapaz, que aula aqui. Isso aí é um Pegou essa poço aí? de sabedoria. Eu queria ter um filho assim. Imagina. Você dá aula? Rapaz, vamos lá atrás, hein? Isso aí, legal. Bom, entender aí um pouco, né, dessa história, né, e da evolução disso, da Mesopotâmia, da OBZ. Egito. Muito legal trazer esse tipo de informação, né, porque às vezes a gente convive com coisas que, isso aí sempre existiu, né? Não sempre existiu, não, né? Alguém começou a falar sobre isso, né? E aí sim, esses processos foram evoluindo. Né? Conforme exatamente. a necessidade de adaptação, inclusive, né? O mercado hoje ele é muito volátil e incerto, né? Então, tem essa necessidade de cada vez mais de se utilizar ferramentas e métodos mais ágeis e flexíveis, né? E com isso, né, essa evolução tem que acontecer obrigatoriamente, né? Sim, essa dinâmica toda, né, essas simulações, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Interessante. E assim, a gente resumindo, né, por que é importante isso para a empresa, né? Você fala um pouco aí de eliminar desperdício, o quanto que as empresas saem na frente, né, vamos dizer assim, realizando esse tipo de atividade aí, né? Tem várias questões aí, na verdade. Essa questão justamente de eliminar desperdícios tem a ver justamente com a alocação de recursos, né? Você consegue fazer ali uma simulação de cenário e utilizar os teus recursos financeiros de forma mais eficiente. Você consegue ter uma visibilidade ali de curto e longo prazo, né? De que forma que vai estar a saúde financeira da tua empresa. Então, com isso, você pode, inclusive, planejar, né, investimento e planejar o crescimento da empresa, tá? Isso aí é muito importante. Visibilidade é uma coisa que todo gestor aí gostaria de ter, né? Justamente é um ponto aí super importante. Ainda falando aí, antes de entrar em ferramenta, né? Falar assim, a gente está acostumado aí estar sempre em projetos, em clientes, né? A gente tem um público diferente, né? Eu falo aqui que o pessoal de tecnologia muitas vezes está em TI, né? Esse é um caso específico de que a gente não está conversando com TI. TI, ela está criando só, né, como chegar lá, o meio, exatamente, né? Mas o que você mais ouve, né? Quais são as principais dores do cliente? Aí já vou trazer um pouco o Arthur também para a conversa, porque ele também está ouvindo bastante, né? Exato. Sobre Deixa eu colaborar tema. um pouco, senão eu vou ficar sem graça aqui. Mas a gente já bateu um papo, né? A gente conversa muito, né? Até para fazer esse podcast a gente alinha, é a mesma coisa. Então, hoje, né? A grande dor, o grande desafio dos clientes é a forma que faz esse planejamento. Né? Hoje eles usam SAP, não usam Sistema Avançado de Planilha. Piadinha velha essa aqui, né? Mas tudo bem, mas vale a pena. Sistema Avançado de Planilha. E isso traz muita dificuldade, né? Porque um planejamento, lembrando que SAC Planning, ele quer dizer o quê? SAP Analytics Clouds. Planejamento na nuvem, né, analítica. Então, isso serve tanto para planejamento orçamentário, até falei com o Carlito aqui, sobre o SNOP que nós temos também, né? A gente vai falar dos nossos aceleradores lá para frente, mas assim, a gente tem um SNOP também, que é mais focado na área operacional e vendas. Mas o mecanismo é o mesmo, né, de trabalhar com essas ferramentas. Certo? Exatamente, assim, justamente você comentou um ponto muito importante, né? Apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, as empresas ainda utilizam muita planilha de Excel, tá? Então, assim, você imagina,
o trabalho manual que os usuários têm de capturar as informações de diversos sistemas, consolidar essa informação, né, isso gera uma margem muito grande de você ter informações ali desencontradas, né, informações efetivamente com erro, né? E aí, imagina, você fazer um planejamento para o futuro com base numa informação incorreta, tá? Então, isso leva muito tempo também, né? Muita margem de erro, muito tempo. Além de você não ter ali a possibilidade, né, de você ter as suas informações integradas, teus processos padronizados, porque cada área, cada departamento da empresa tem a sua planilha e cada um faz do seu jeito. Então, você não tem uma padronização de processo. Então, assim, essas são as principais dores que eu vejo, assim, a falta de padronização de processo, trabalho com planilha de Excel, excesso de trabalho manual. Então, aquela equipe, né, aquele recurso que poderia estar utilizando esse tempo, né, para efetivamente pensar de forma estratégica, ele está fazendo um trabalho operacional de buscar informação nos sistemas para consolidar, né, e isso realmente gasta muito tempo. Eu costumo dizer, Danilo, então quando você usa a planilha, e são as planilhas robustas, você tem um especialista da planilha. E aí fica na mão de uma pessoa. Essa pessoa sai de férias, saiu da empresa, ganhou na Mega Sena, saiu da empresa. E aí? Como é que eu faço com isso? Né? A cena clássico, né, que se tem o conceito é e se, que é a simulação, né? Vou fazer e se, o arif em inglês, né? Exato. E se? E aí o cara, peraí, ele tem que voltar lá, buscar e falar, daqui 3 dias eu volto. Né, vai lá, refaz tudo e volta para a reunião de novo. Olha o desperdício de tempo, no momento que o tempo está muito mais valioso que antigamente, né? Acho que tem tomado essa ciência. Então, é necessário mudar a forma que faz, né? E os clientes estão atrás, né? Às vezes não tem tanta consciência, né? Falar, não, vamos fazendo aqui e tal, mas essa é a dificuldade na colaboração, né? Coisas que a gente traz, né? Tempo real, né? Das soluções aí para trazer isso, né? Para facilitar a vida dele. Planejado, realizado, etc. E no mínimo é eliminar esse desperdício de tempo, né? Porque gasta-se muito tempo para você preparar essas informações. Então é um desperdício. E outro ponto ali que você comentou, mas passou rápido ali, né? É a questão da integração, né, de sistemas, né? Sim. Normalmente, né, as empresas não trabalham com um sistema, né? Você não vai conseguir fazer isso baseado em um único sistema, né? Então toda essa integração aí também é um baita de um desperdício. Às vezes é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. E como eu costumo falar em planilha, 1.500 pode virar 15.000 por causa de um zero. Né? Então você tem essa fatalidade que pode acontecer ali, né? Então, e eu acho que a velocidade, a forma de fazer, né? Esse negócio de volta na semana que a gente marca outra reunião porque eu tenho que recalcular tudo. É um problema. Exatamente. Né? Falou um pouco das dores, né? É claro que elas normalmente estão ligadas aos benefícios, né? Mas é uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Quais seriam os benefícios diretos ali, né? De você fazer um bom planejamento orçamentário, né? Exatamente. Tem uma série de benefícios, né? Em contrapartida a essas dores que a gente comentou, né? Com uma solução, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco, que é justamente ela ajuda a eliminar esses desperdícios de tempo, né? Você faz toda a integração ali entre os teus sistemas. Então, todo aquele trabalho manual que você tem ali, né? De consultar transações SAP, buscar relatórios, consolidar tudo isso aí, você tem a possibilidade de integrar os sistemas, trazer essa informação, né, de forma automática, trazendo mais confiabilidade no seu processo, tá? Então, esse seria um primeiro ponto, né? O segundo ponto é justamente a possibilidade de você fazer ali um planejamento mais ágil, né? Podendo ter uma visibilidade ali de curto, médio e longo prazo das suas despesas, da sua receita e efetivamente calcular ali o seu lucro, né, a longo prazo e fazer essas simulações aí que o Arthur comentou, né? As simulações aí, né, de cenário, flutuação, exatamente, tem essa reajuste, possibilidade impostos, de simular esses cenários, né? E se a inflação disparar para, sei lá, 1% ao mês daqui a 3 meses, né? Esse seria um cenário pessimista. Não, mas eu quero gerar um cenário otimista, que hoje a inflação está super baixa, né? Tá caindo, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, né? E se continuar esse cenário de redução da inflação? E se o dólar subir? volatilidade do dólar. Tudo isso aí são indexadores, né? São
coisas que podem acontecer ao longo do tempo e você precisa ter essa previsibilidade, precisa ter uma forma de você simular essas flutuações de mercado e qual o impacto que isso vai ter na saúde financeira da tua empresa, justamente para você já se precaver, fazer, né, os investimentos de forma adequada, tomar as decisões de forma adequada. E lembrando que, primeiro, o cliente, se tem SAP é ótimo, se não tem também ele pode usar a ferramenta, ok? Então tá com planilha, a gente consegue tirar. Fonte de dados, qualquer uma. Então vem de qualquer lugar, vem do SAP, se não tem SAP, vem do concorrente, do RP diferente, vem pode ser um arquivo TXT, enfim, é questão de mapeamento, né? Acho que as palavras-chave aqui é colaboração, né? Integração e em tempo real. Então isso ajuda muito a tomar uma decisão rápida e assertiva, que nesse momento é crucial, né? Eu falo de a gente está falando de planejamento financeiro, vamos continuar nesse assunto, mas nós temos outros aceleradores dentro de planejamento, que, por exemplo, o S&OP é um caso, a gente tem isso daí, né? Você tem lá modelos matemáticos que calculam. Então você faz o planejado e realizado, então numa reunião de S&OP, tá na mão, não volta com a planilhinha lá, volta de novo. Por exemplo, né, um caso de uma empresa, está montando uma subestação, vamos colocar, eu tenho tanto para fazer lá, tá, coloca um transformador, não, troca o transformador, coloca em vez de ser o transformador lá, coloca o B. Peraí, eu vou voltar para a mesa lá. Não, vou lá e troco na hora, eu estou integrado ali com o meu sistema, que se for SAP ou se for outro, vou lá e leio, trago e na hora já faço um cálculo e consigo tirar a resposta, gerando o versionamento desses planejamentos, né? Tanto financeira como do S&OP ou do RH que a gente tem também, né? Tem alguns que você vai falar depois, né, dos nossos aceleradores, mas isso é muito importante. Acho que só complementando aqui, um ponto bem importante também é a questão da padronização dos processos, né? Uma vez que você começa a utilizar uma ferramenta como o Solution for Planning, né, você sai ali das planilhas de Excel e aí você vai garantir que todos os departamentos, todas as áreas estão efetivamente seguindo ali as regras que foram definidas e padronizadas dentro da organização. Então você mitiga esse problema, né, essa chance de cada área estar seguindo um determinado padrão, uma regra de negócio, né? Então você vai ter essa padronização de processos, né, garantida com uma solução como o Solution for Planning. Você falou bastante aí de padronização de processo, de integração, né? Você entende que esses são os maiores dificultômetros aí para a implantação de um planejamento bem feito, né, orçamentário? Você entende que Sim, é isso? Com certeza. Esse é o ponto, sim, né? Colaboração também, você comentou, acho que não né? só a implantação, como a execução em si. É um dificultômetro. É o que a gente costuma dizer assim, para você começar a executar, você precisa primeiro ter visibilidade do que precisa ser feito. Então, talvez um primeiro problema é justamente você mapear ali, né, os processos que são importantes, as regras de negócio que você precisa utilizar e adotar, para aí sim você partir, né, para o processo de desenvolvimento de uma solução de planejamento orçamentário. Então, precisa ter muito claro essas regras. Não adianta eu começar um projeto se eu não tenho essa visibilidade. Se a casa está bagunçada ali, se mesmo nas planilhas de Excel isso não está claro, então precisa ter um processo ali de entendimento, de alinhamento desses processos, para aí sim depois você ir para uma ferramenta de planejamento que vai efetivamente te dar essa agilidade no teu processo orçamentário. Só também, Danilo, lembrando aqui que o SAC Planning é uma ferramenta, uma solução que está dentro da plataforma BTP. A gente tem um podcast, vai estar aqui no card aqui em cima, né? Como a gente costuma dizer. Vai estar no card aqui, assista lá o BTP, porque eu consigo usar dessa plataforma, quando a gente falou da jornada da transformação digital e inovação, por exemplo, eu linkar com algum fonte de dados externo para trazer a cotação do dólar, né? E isso já na hora fazer aquela simulação. Uhum. Então, olha, você está dentro de uma plataforma, estou usando, mas aí eu vejo o seu cenário, nós temos o acelerador, mas como chama, é acelerador, ele não é o final, porque cada cliente tem as suas características de adoção ali, que precisa fazer uma personalização, e aí eventualmente isso pode ser um ponto para esse cliente, cara, eu preciso de euro, eu preciso, sei lá, né, ien. Não, tranquilo, vamos lá buscar essa informação, traz e você simula na hora. Então, olha a graça da solução. Não, sem dúvida, né? E aí a questão aí de padronização, né? Eu sempre ouço falar que projetos de SAC Planning, né, especificamente, né, ele precisa de muita colaboração e precisa de um patrocinador forte, né?
para conseguir justamente que esses processos desçam e que todo mundo utilize e seja realmente padronizado o processo, né? Então, um bom sponsor aí num projeto desse Um Alder ali, é fundamental. Não né? fica, mas e assim, não fica na mão de uma pessoa igual uma planilha. A planilha é o cara que sabe que compartilha a planilha ali. Não, tá aberto, você entra, você dá autorizações específicas para cada um, para criar um, para fazer manutenção, né? E pontos específicos para entender por que a pessoa colocou ali aquele valor. Marketing entra, colabora, fala, vou ter uma campanha, vou precisar de dinheiro porque a gente está prevendo isso. Tem o campo lá dentro da planilha, né? Da versão. Na planilha não, dentro da... Na planilha se o cara está usando hoje, mas ele vai usar num saque planning e tem toda essa facilidade de chegar até ele através de workflow, né? Que também é uma ferramenta dentro da plataforma para facilitar essa colaboração e ser rápido, né? E acrescentando aqui, né, durante um processo, você vai ter de implementação de um projeto, você vai ter a oportunidade de revisitar ali os teus conceitos, os teus processos, inclusive eliminar coisas desnecessárias, né? Você trabalha com planilha de Excel, pode ter uma série de fórmulas e definições ali que são desnecessárias, né? Porque Já aquele nem negócio são usadas mais. Exato, aí você vai padronizar os teus processos, eliminar o que é desnecessário, tá? E desenhar um processo ali, não do zero, mas com uma estratégia um pouco mais definida, mais clara, né, e padronizada entre as áreas. Legal. Vamos entrar um pouquinho em ferramenta, né? Você já falou que é velho aí, né? Já começou em 2006. O outro começou em 98, né? Eu sou o mais novo aqui, eu acho. Né? Exatamente. Mas eu sempre brinco que a SAP tem um andar só para ficar trocando o nome dos produtos lá, né? Tipo a Polícia Federal, né? Projeto Satyagraha, projeto não sei o quê, né? Metista, sei lá. Vai criando alguns nomes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar no Saque Planning, um pouquinho da evolução dos produtos, até para quem também tem mais idade aqui, que igual a gente, se enxergue ali, né? Porque eu já vi casos assim de conversas que o cara não sabe ali ainda muito bem que o saque ele tem a parte específica de planejamento, né? E a gente vai falar um pouquinho de licenças também, para falar um pouquinho dessa diferença, né, entre o Analytics Cloud e o SAC Planning, né? Que tem a parte de planejamento que também tem uma diferença que é sensível, né? Mas existe uma diferença no licenciamento também. Quer falar um pouquinho aí da evolução das ferramentas? Vamos ver se você lembra aí, né? Chamado oral ao vivo aqui. Não sou tão velho assim não, mas assim, do que eu lembro, tá? Pode ser que tenha alguma ferramenta anterior a essa, mas falando aí de mundo SAP, né? Universo SAP, eu lembro ali que uma das primeiras ferramentas surgiu lá dentro do BW mesmo, o famoso BPS lá, tá? Que a primeira solução que surgiu ali é integrado com o BW para fazer planejamento. E aí falando de evolução, depois do BPS veio o BI-IP, tá? Que também é uma ferramenta de planejamento. E aí surgiu as versões do BPC, tem uma série de versões do BPC aí. E aí, ultimamente, né, a mais recente, surgiu o SAC Planning, que é a ferramenta mais moderna que nós temos hoje aí para planejamento orçamentário, para soluções de BI também. Só que aí, falando de SAC, né, SAP Analytics Cloud, para planejamento, hoje é o que a gente tem de ferramenta mais moderna. E qual o grande diferencial dessa ferramenta, né? Seguindo a estratégia da SAP, não só da SAP, mas de outros players de mercado, de você fazer essa migração, né? Daquele método tradicional, onde as empresas têm o seu data center ali, hoje está tudo indo para a nuvem. Então, o SAC é uma ferramenta que está na nuvem. Com isso, você ganha uma série de benefícios aí. Posso até a gente comentar aqui, né? De você ter uma solução na nuvem, né? Uma solução que você pode acessar ali de qualquer dispositivo, um tablet, um celular, ou um computador mesmo, tá? Você automaticamente aí está acompanhando toda essa evolução tecnológica, porque não só ferramentas de analítica, mas o próprio S4, né? As outras ferramentas de mercado estão seguindo essa estratégia de migração para a nuvem. Uma outra característica bem interessante é que o fato de você estar na nuvem, você não tem mais aquela preocupação de upgrade de versão. Tá? Porque nas ferramentas que a gente chama de on-premise, né, você sempre tinha aquela preocupação. Daqui a 3, 4 anos vai ter que fazer um projeto de upgrade, chamar uma consultoria. Com o SAC Planning você já não tem mais essa necessidade, porque as atualizações ocorrem a cada quarta, né? Então, a cada 3 meses aí a SAP vem lançando novas atualizações, você não precisa fazer nada, nenhum projeto para você usufruir dessas novas funcionalidades, tá?
Antes da gente continuar dos benefícios, Arthur, explica pra gente aí. O cara que tem saque, ele fala assim, agora eu vou fazer o meu planejamento. Eu entendi que ele até consegue, né? Mas a hora que você for lá, né, a famosa auditoria, né? São licenças diferentes, isso, são né? licenças específicas lá, os tais do SKU, né, que a gente faz a BUM, a Bill of Material, lista técnica de produtos. Então, dependendo da utilização, né, então, vou ter dashboards, eu tenho um SKU, uma licença específica. Quantas pessoas, né, qual a utilização? Esse aqui vai criar, vai modificar, esse aqui só vai fazer leitura. Entendendo a necessidade do cliente, a gente monta esse licenciamento, né? Então, mas entrando um pouco do conceito, por estar dentro do BTP, deixar o cliente brincar, testar, né? É uma ferramenta que ela é legal, é ensinável, então você consegue implementar e pegar alguém do seu time de BI hoje, ou tem o seu menino lá vou falar menino porque, né, a gente já está, né? Porque passou um pouquinho da idade, mas o seu menino lá de Power BI ou aquele menino de Excel, você ensina ele, monta, ele participa e ensina, ele consegue andar sozinho, né? Claro, isso aí eu estou falando de montagem, mas a operação do dia a dia, o próprio gestor, ele vai criar o seu planejamento de uma forma muito intuitiva, né, de forma rápida. Né, a colaboração. Isso gera uma transparência, um monitoramento claro para toda a organização, né, para quem, claro, sempre respeitando os perfis de acesso, mas você divulga e você consegue olhar aquilo lá se está dentro, seja por centro de custos, seja por área, né, conforme você divide, você consegue ter em tempo real como é que está sendo, está desviando ou não, preciso fazer alguma coisa, alguma ação em cima. Essa é a grande sacada dessa ferramenta. Mas deu para entender que tem que consultar para entender qual é a utilização, para ver que licença a gente vai colocar. Não são várias licenças, né? São algumas que você tem lá para poder direcionar e nada de outro mundo, tá? É bem tranquilo. Trazendo isso para negócio, né, Carlitos? Sempre você tem o cara que é o planejador, né? Vamos diferenciar, né, aqui papéis e responsabilidades, né? O planejador e aquele cara que traz, né, aquela necessidade para dentro do planejamento, né? Então, o cara foi nas áreas e identificou lá que ele vai ter tais projetos, por exemplo, né? E, na verdade, tem os planejadores que são os caras que vão estar montando isso. Essa é a diferença, né, que eu estou entendendo das licenças, né? O planejador... Para explicar um pouco das diferenças das licenças, né? Pegando o gancho que o Arthur falou, né? Existem basicamente dois tipos de licença, né? Uma é a licença do SAC BI, que efetivamente é aquele usuário que precisa só visualizar os relatórios. Ele pode até acessar ali uma solução de planejamento orçamentário, mas ele vai só visualizar os números, ele não vai fazer nenhum input manual de dados, não vai fazer efetivamente a simulação, ele só vai visualizar um dashboard, tá? Tá bom. Então, para a criação de dashboards e relatórios, você vai utilizar a licença do SAC BI. E outro tipo de licença é a licença do SAC Planning, que é efetivamente o planejador. É aquele personagem que vai fazer o input manual de dados diretamente na tela, vai apertar o botão para fazer a simulação, vai gerar os cenários, vai gerar as versões de planejamento, tá? Então, esses são basicamente os dois tipos de licença que são necessários aí para o SAC. E fazendo um paralelo, né, como ele comentou com o Power BI, né, o SAC Plane também tem todas as capacidades das ferramentas concorrentes do mercado, né? O grande diferencial é justamente poder ter essa facilidade, essas funcionalidades aí de planejamento. As outras ferramentas de mercado não fazem isso. Então, o grande diferencial. E a própria SAP diz que é o seguinte: a ferramenta foi construída para ser self-service. Ou seja, o próprio usuário ele consegue construir os seus relatórios de BI. Ele não precisa depender ali da equipe de TI para colocar uma coluna nova lá no relatório, para colocar um cálculo novo no relatório. Então, a partir do momento que ele tem uma base montada lá, uma estrutura de dados montada, ele mesmo consegue montar suas visões, seus relatórios. Isso é um benefício muito grande para os usuários de negócio. Tá? Aí eu volto para o BTP, porque como está dentro, né, eu consigo usar toda aquela camada de serviços e soluções dentro, né, para integrar. Um deles entra no conceito de low-code e no-code. Né? Então, seja de automatização de processos, seja da ferramenta, o conceito é porque, cara, deixa o mais simples possível porque eles operem, que antigamente não era assim, né? Tinha que contratar o consultor sempre. Hoje não. Hoje você pode ir lá, vamos lá, a gente ajuda o cliente, implementa, ensina, ele sai operando. E como você falou, então tem um planejador que faz, aí tem uma reunião.
a diretoria, né, com gerentes de áreas, né, e vamos discutir aqui esse planejamento. Aí eu volto também, né, Cenopy, que é a mesma coisa. Então eu coloco o cara de vendas, o diretor de marketing, o diretor de produção, para ver se eu tenho capacidade de fazer aquele planejamento. Né? Então o planejador, ele executa, tal, faz daí, leva para a reunião de board, vamos discutir. Vamos discutir, seja um planejamento anual, seja ele semestral ou até um mensal, que você tem que acompanhar. Né? Lembrando, você pode exportar por um PDF e distribuir. Você não precisa ter o dashboard ali, que embora o dashboard ele é totalmente interativo, né? Os relatórios também você pode deixar interativo, você pode exportar e encaminhar para alguém, você precisa ter o acesso. Exatamente, esse é um ponto que eu ouço falar bastante, né? Que os clientes perguntam, mas eu precisaria tirar um print desse dashboard para colocar num PPT, para divulgar lá para a diretoria. Então você não precisa, você tem a possibilidade de na própria reunião abrir a ferramenta e mostrar na tela. Ou você, como você falou, né, que entra na questão da colaboração, né? Gerar um PPT, gerar um PDF, e você pode, inclusive, programar o envio de um e-mail com print do relatório do dashboard diariamente para um diretor que não tem acesso, inclusive, ao saque. Então você consegue fazer essa programação, isso é bem interessante também. Legal, então legal. Não precisa entrar na tipo ferramenta. Um acompanhamento de vendas diário. O cara quer receber todo dia, às 6 da manhã, o que aconteceu no dia anterior em forma resumida. Sem precisar entrar na ferramenta. Então, a própria ferramenta você consegue criar essa programação, ele gera essa informação atualizada e envia o e-mail ali para, inclusive, pessoas de fora da organização. Interessante. Já entrando aí nessa linha de benefícios aí, né? A gente já falou uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Agora o Carlitos vai se esbaldar. Vai se esbaldar, né? Então, tô vendo que a gente tem vários benefícios em usar o Saque Planning, né? E aí, fala um pouco mais sobre esses benefícios, né? Além de, claro, padronização de processo, colaboração, integração de sistemas, né? Tempo real, né? Que vamos dizer que são os mais solicitados, né? As palavras-chave, né? O que todo mundo busca, mas com certeza eu vi aqui na sua cola que tem uma lista enorme, né, de benefícios. Mas não coube aqui numa folha. Então discorre aí um pouquinho pra gente dos benefícios aí de implementar o Saque Planning. Eu acho que um dos que vocês comentaram que é bem interessante é justamente a possibilidade de você ver o dado tempo real plugado lá no S4. Isso aí é uma necessidade que surgiu, o sonho do usuário da área de negócio lá desde o BW. O BW era o famoso D-1 ali, né? Então o sonho, aí depois surgiu ali o Near Real Time, né? Que na verdade você conseguiria programar ali para atualizar. Jobs mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por dia, mas nunca foi o Real Time. Agora efetivamente você tem essa possibilidade de você executar um relatório e ele buscar lá uma venda que acabou de acontecer, que acabou de ser atualizada lá no teu S4, trazer essa venda realizada para justamente você comparar ali com o que você planejou. Será que o que eu planejei, né? Como que está sendo a realização para eu efetivamente ir ajustando esse meu planejamento. Isso é uma das características também de uma solução de planejamento, que você não fica engessado ali. Você cria várias versões de planejamento. Você pode ir ajustando esse planejamento ao longo do tempo. Entendi. Tá? Então, isso é uma prática muito adotada nas empresas, né? Então, você vai corrigindo a rota ali do teu planejamento conforme o que aconteceu, né, no passado, o que está acontecendo ali naquele momento, tá? Uma outra característica bem forte que eu queria citar é que, assim, o fato do saque, né, ele está na nuvem, a base dele é a plataforma HANA, tá? O banco de dados HANA, ou seja, está em memória, alta performance. Então, você vai ter a garantia de que você vai conseguir fazer ali as simulações em cima de grandes volumetrias de dados com uma performance fantástica, tá? Isso é bem interessante, tá? Bom, aí tem uma lista enorme aqui de benefícios, né? Dentro da solução, você vai conseguir fazer efetivamente ali as tuas projeções, as tuas simulações, para você ter essa visibilidade de médio e longo prazo. Você tem ali algumas funcionalidades de inteligência artificial para você gerar o forecast estatístico, por exemplo. A própria ferramenta, ele tem a possibilidade de ler o dado do passado, ler ali as tuas vendas históricas, por exemplo, e utilizar cálculos matemáticos, cálculos estatísticos para gerar a tua projeção e você, com base naquela projeção, gerar o teu planejamento de vendas, por exemplo, né? O planejamento de despesas, tá? Falando um pouco de integração, né? A gente até comentou, com o saque você consegue plugar ele
com diversas ferramentas, inclusive ferramentas não SAP. Tá? Então eu não fico amarrado ali, só vou conseguir plugar ali com SAP, não. AWS, Google, Azure, até mesmo, que o Arthur comentou, subir uma planilha de Excel diretamente na ferramenta. A sua fonte não necessariamente precisa ser o SAP. Você não precisa ter o RP, SAP. Você tem diversos ali para que você pode conectar. Eu acho que a questão da velocidade, né, e essa integração, então o planejamento de vendas, que eu tenho que acompanhar o planejado com o real. Então eu abro e olho, eu preciso fazer alguma coisa, alguma ação, porque eu cheguei na metade do mês, eu não estou vendendo o que eu tinha planejado. E eu já tomo ação. E aí na hora você entra, essa questão de esse tal do banco de dados em memory, que é o HANA, né, que nada mais é do que o famoso, para quem conhece um pouquinho, o HD virou um SSD, o Open Drive é muito mais rápido. Né, e isso na nuvem, claro, você tem a escalabilidade de aumentar on demand, quanto mais você quiser de memória, se precisar um evento, tipo uma Black Friday, alguma coisa assim, eu tinha que tomar cuidado da Black Fraud, né? Mas não, Black Friday. Então você vai lá, aumenta isso daí, a capacidade, depois você tira de novo e vai embora. Acho que é a sacada, e os cenários, né, simulações, você não precisa, tá buscando na hora, simula na hora. Ah, legal, acho que é isso, né? Tem muitos benefícios, né? E tem um benefício bem legal, assim, dentro da ferramenta tem uma solução, né? Uma ferramenta chamada árvore de valor, que você falou de simulação, porque assim, num projeto de planejamento orçamentário, ele é um processo um pouco demorado, né? Mesmo com o saque, os usuários precisam de tempo para planejar, para olhar os números no detalhe, fazer ali os rateios, né? Até chegar ali num cenário que eles estão buscando. Mas você imagina numa reunião ali com a diretoria, né, que o diretor fala assim, tá, mas e se eu diminuir a minha despesa fixa em 10%? Planejador, imagina a planilha que você vai falar, nossa, eu vou ter que voltar a fazer. O cara já começa a tremer novamente, já, né? Vou ter que recalcular tudo isso. Minhas férias foi para o espaço. Exatamente. Mas a gente tem uma funcionalidade chamada árvore de valor, que você consegue fazer esse tipo de simulação high level. Então tem um botãozinho lá que você muda o percentual, que ele faz esse what if aí, né? Qual que é o impacto que vai ter no meu lucro, no meu EBITDA final, se eu diminuir a minha despesa administrativa em 10%? Se eu aumentar minha receita bruta? Então, assim, não precisa necessariamente você esperar todos aqueles 10, 15 dias ali para montar todo o teu planejamento, para você já ter uma visibilidade de forma rápida. Então, você consegue na tela fazer esse tipo de simulação e ter uma visibilidade, uma resposta rápida, né, do impacto que aquela pequena mudança, né, vai ter no teu lucro final, por exemplo. Tá? Interessantíssimo isso, né? Isso dá muita agilidade, que a gente vem falando, né, no outro podcast de BTP sobre agilidade, sobre essa flexibilidade que a gente precisa ter, né? Queria, assim, eu sei que tem muito mais benefícios, mas para a gente falar um pouquinho de um roadmap de implementação, né? O que você imagina? Claro que tem uma parte aí pré-projeto, que são essas definições, que eu acho que é a questão da maturidade do cliente, né? O quanto que ele está preparado para colocar uma ferramenta, porque a ferramenta em si, ela vai trazer esses benefícios que a gente vem comentando, mas ela depende de um processo bem definido, né? Então, falar um pouco de roadmap, aproveitar falar do acelerador que a Numen tem, né? Então, eu queria entender um pouco o que são esses aceleradores, como que isso apoia nesse roadmap, né? O cara que está partindo, a gente ouve falar assim, o saque é uma folha em branco, né? Pô, toda vez é uma folha em branco, né? Mas então, zero, né? O que é o acelerador, né? Você está falando para mim, eu já trago algumas coisas. Fala para o pessoal como que funciona o acelerador e esse roadmap de projeto aí. Isso. Então vamos falar primeiro do acelerador, né? Por que a gente chama de acelerador? Ele não é efetivamente um produto pronto, plug and play lá, tá? Mas ele é uma solução que está muito evoluída. A gente tem ali dentro do nosso acelerador vários módulos, um módulo para cada departamento, essa é a ideia. Eu tenho um módulo lá para fazer o planejamento de vendas, tem um módulo para fazer planejamento de despesas diretas e indiretas administrativa, aí eu tenho um módulo específico para fazer o planejamento de RH, tem um módulo específico para fazer os rateios, que é onde você vai consolidar todas essas despesas e gerar ali os teus rateios. Tem um outro módulo específico para a parte produtiva, onde você vai ali com base no teu estoque inicial, planejar a tua demanda, ter aquela visibilidade de matéria-prima, quanto que eu vou precisar de matéria-prima para poder produzir, quais recursos eu vou precisar. Então, todo o cálculo, até chegar no custeio do material,
E por fim você tem ali também tem um módulo específico para investimento, capital de giro, e a ideia é que todos esses módulos eles se integrem nas tuas principais projeções financeiras ali, o balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Aí falando de roadmap, claro que você não vai implementar tudo isso de uma vez. Essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Eu acho que a ideia é que você fatie, né? Você fatia. A ideia é o seguinte, o que a gente costuma ver nos clientes? Eles têm uma dor específica lá. Então, ou uma dor mais latente. Mais latente, né? O que é mais crítico ali? Qual o processo que é mais crítico? Então você define qual o processo mais crítico, que eu costumo ver aí que geralmente é despesas, né? E RH. Tá? Então geralmente vamos selecionar aqui um primeiro módulo, vamos trabalhar no que está mais latente aqui, e aí você consegue ir trabalhando de forma faseada. Então, entende primeiro aquele primeiro módulo, monta a casca ali, lógico, com base no nosso acelerador. A ideia do acelerador é justamente acelerar o processo de implementação da solução, porque lá dentro nós já temos vários cálculos prontos, várias telas, então tem muita coisa pronta, que a ideia é a gente entender a necessidade do negócio e fazer as devidas adequações. E o acelerador vai ajudar a acelerar esse processo de implementação aí para fazer, né, as primeiras entregas ali em poucas semanas. Praticamente, Danilo, é que a gente chama de melhores práticas, né? Se você pegar e olhar, e a gente tem histórico para isso, para apresentar para o cliente, que vai falar, é isso que eu preciso. Não muda muito o jeitão, o que muda são umas variantes, uma linha ou outra lá que precisa colocar. Então isso ajuda muito. Você passa porque, cara, é exatamente o que eu preciso. Você vai para RH orçamentário, nossa, é exatamente isso que eu preciso, né? Então dá uma aderência assim enorme, 80% diria, né? Sendo 20% uma personalização natural, né? Isso amplia a questão da velocidade de implementação e também a redução do custo da implementação, né? Sim. É uma ferramenta padronizada. Eu ouço muito isso mesmo, assim, quando eu faço a apresentação nos clientes, eles falam, abre um módulo de RH para eu dar uma olhada lá. Nossa, a gente faz assim, desse jeito, é isso mesmo, eu preciso fazer o meu planejamento ali por headcount, por posição, então eles já se enxergam, já falam, é isso que a gente faz aqui, eu quero essa ferramenta. Então, dependendo do caso, são pequenas adequações e por isso que a gente consegue diminuir aí o tempo de implementação. Agora sim eu vou te pegar, hein? Pegar na curva agora. Então, normalmente, né, a gente tinha aqueles projetos eternos, né, de implementação, de planejamento. Meia dúzia de pessoas Nossa para BW, senhora, né? uma pancada de reunião, né? Você está falando para mim, então, que o acelerador, além de trazer boas práticas, né, ele vai diminuir essa quantidade de reuniões, de discussões, porque você já está trazendo regras de aprendizados de projeto, né? Mas quanto tempo de projeto a gente está imaginando, né? Claro, né? Você vai ralar. Resposta de consultor, né? Depende, né? Putz, né? Toda vez a gente brinca com isso. Mas assim, o que é um projeto, vamos colocar de um módulo aí, né? Que você comentou, baseado num acelerador da Numen, né? Quanto tempo de projeto a gente está falando para o pessoal entender que, estamos no prazo, ó. Esse podcast deve sair agora em julho, né? Dá tempo para o cara subir o orçamento dele nesse ano aqui ainda? Quanto tempo de projeto? A pergunta do milhão, hein, Danilo? Agora você vai me pegar aqui, tá? Mas a gente tem base, assim, no que a gente costuma ver, que... Não vou falar o depende, né? Mas como eu falei, a ideia é que você realmente selecione o que é mais crítico, né? Define um primeiro módulo ali e a gente costuma dizer que entre 8 a 12 semanas a gente consegue fazer aí já uma primeira implementação, o cliente já consegue sair utilizando... Já tem o ROI. Para fazer o seu planejamento, tá? E então, quantas pessoas? Do nosso lado técnico? Depende. Não vou falar depende, não. Geralmente a gente precisa ali, claro, né, com o apoio do cliente para fazer o entendimento ali dos processos de negócio. Então, eventualmente, vamos precisar de um consultor funcional ali para fazer esse entendimento, mas já tivemos projetos que a gente não precisou, porque o cliente passou ali a informação, dominava bem. Então, geralmente a gente precisa de um consultor de saque para fazer essa implementação, tá? Olha só. O cliente não tem um cara de negócio para explicar o que ele quer, trazer a planilha dele e falar, ó, minha planilha é assim, eu vi que está quase igual, vamos falar junto. Se tem esse cara, a gente não precisa envolver ninguém do nosso lado. Caso o cara não tenha ou não tenha tempo, a gente coloca uma pessoa de área de negócio, o tal do funcional da SAP, né?
para falar e fazer uma diretriz, e pode ser feita aqui dentro em casa. Mas o consultor geralmente já tem um bom conhecimento de negócio, porque exato. ele já fez aquela implementação, já sabe como funciona. Então ele vai entender as adequações que ele precisa fazer dentro do acelerador para poder entregar a solução para o cliente. Então, pessoal, tá em tempo ainda, hein? Da gente fazer um orçamento já pelo menos de alguns módulos, né? Já pensando em 2024, né? Porque a pior coisa que tem é você dar um go live num projeto de planejamento em março, né? O que o cara vai fazer em março, né? Então, estamos falando aqui do meio do ano, já estamos pensando em orçamento para 24. Então, já criar isso de forma estruturada ajudaria bem. Mudando um pouquinho aqui o tema, a gente tem vários clientes que têm BPC, né? Que é a antiga ferramenta aí de planejamento, né? E a gente sabe, já falamos isso em outro podcast, que ele tem data, né, para ser descontinuado. O cara que tem BPC pode migrar para SAC Planning? Pode migrar e é recomendado, tá? Então, assim, a parte do BPC, ele tem 2 módulos, vamos dizer assim, né? O módulo para consolidação, então a evolução tecnológica aí seria o Group Report para fazer a consolidação, e para fazer o planejamento, a evolução natural é o SAC Planning, tá? Então, o ideal é que ele efetivamente comece a migrar para o SAC Planning, construindo seus processos dentro do SAC Planning, mas ele também consegue reaproveitar os processos que ele já construiu lá dentro do BPC. Então, as duas ferramentas conseguem trabalhar juntas. Inclusive, você pode aproveitar o que você tem lá no BPC, trazer aqui para dentro do SAC Planning, fazer os inputs, fazer as simulações e enviar essa informação de volta para o BPC lá para você utilizar essa informação de alguma forma lá no BPC também. Mas o recomendado, como você falou, o BPC tem data para morrer, né? É que realmente comece a se pensar fazer uma migração full para o SAC Planning. O legal é que hoje o SAC Planning está bem evoluído e ele realmente consegue substituir tudo que você tem ali no BPC no que diz respeito a planejamento, tá? Legal, olha só. Você que tem BPC fica antenado aí. A gente vem falando muito sobre a troca, né? Essa modernização dos produtos da SAP, né? E esse é um caso também. A gente falou outra vez do DRC, né? Em relação ao GRC. E esse é mais um caso aqui. A gente está caminhando para o fim. Carlito, Arthur, eu não sei se vocês querem dar um recado final. Um momento aqui, vende seu peixe aqui, nosso projeto. Fala um pouquinho da sua estrutura. Acho que é legal, Carlos, o pessoal saber, porque a Numen é uma empresa de SAP, mas ela tem de diversas áreas. Nós não somos nichados em BPC ou em determinado assunto. A gente faz implantação, a gente tem um time de BTP, que foi um outro podcast, a gente tem um time de analytics, de processo, de UX. Então fala um pouquinho da sua estrutura também e dá um recado final aí para a turma. Não, legal. Então eu vou falar um pouco da estrutura antes do recado final. Assim, hoje a gente tem um time grande de analytics aí com diversos conhecimentos, não só de SAC Planning, mas a gente tem consultora de BPC, de BW, de todas as versões do BW, consultor do HANA. Trabalhamos com outras tecnologias também que não SAP, AWS, Google, Azure. Então tudo que diz respeito a Analytics, Data Warehouse, nós temos gente capacitada no nosso DataSphere. O DataSphere, que é a evolução do BW, né? Indo aí para o mundo cloud também, o DataSphere é a ferramenta mais... Substituiu o DWC, DWC. O Data Warehouse Cloud. Não, foi mais uma mudança isso. de nome que a SAP fez, é a mesma coisa. O famoso Babosa virou Aloe Vera. Exatamente. Não, mas melhorou, com certeza melhorou alguma coisa, além de sempre evolui alguma coisa. Não, sim. Sim, além daquelas evoluções a cada quarter, né? Isso é um grande diferencial dessas soluções na nuvem, né? O DataSphere é uma solução que está na nuvem, tem integração aí nativa com todas as ferramentas da SAP e outras ferramentas, tem integração nativa com o SAC também. Então eu consigo, inclusive, trazer os dados de planejamento de volta pro DataSphere, fazer esse vai e vem de informações aí, ler dados real-time no SAC a partir do DataSphere. Então a gente tem todo esse know-how aí, então se precisar de consultores com esse conhecimento, com certeza a gente vai poder ajudar. E o que a gente costuma fazer, né, se você quiser uma apresentação, né, uma demonstração do nosso acelerador, a gente tem um ambiente nosso, que a gente tem esse acelerador funcionando, você vai conseguir ver ali real-time, não é PPT,
Eu não gosto de PPT. Eu abro um PPT, mas 2 páginas, 2 slides e gosto de ir para a ferramenta. Vou navegar, vou mostrar realmente a ferramenta funcionando ao vivo, porque acho que isso que é a parte mais interessante. Então, me procure aí que eu possa fazer uma apresentação com mais detalhes, ver realmente tudo funcionando ali para vocês começarem a se enxergar dentro da ferramenta, esclarecer dúvidas e planejar aí uma implementação junto com a Numen. Legal. Muito bom, Carlos. Boa. O que eu diria é assim, planejamento financeiro e de negócio, né, para melhorar, otimizar a operação, né, e ter uma decisão estratégica fundamentada, rápida e assertiva, essa é a ferramenta. Bacana. Né? Faça um... isso, chama a gente, fazer a apresentação, a gente não vai cobrar nada, né? E aí vê se dá liga, planeja e vê quando vai querer a ferramenta. É isso aí, tem várias formas de entrar em contato, né? Eu já assisti algumas vezes a apresentação do Carlitos, é sensacional, porque realmente isso que ele comentou. Você consegue se enxergar e muitas vezes o cara vem com o famoso e se, né? E se, porque é isso que ele vive durante o planejamento dele, né? E se a gente mudasse essa variável? Então ele vai, altera na hora e aquilo reflete já no planejamento. Gente, é muito legal, vale a pena. E com isso a gente está encerrando aqui mais um podcast. Arthur, Carlitos, muito obrigado aí da presença. Muito bom, aprendizado. Gostou, Carlitos, aí da primeira experiência? Bom, tá mais bom, calmo? Tô sabatinado. Sabatinada, pronto. Maravilha, gente. Próximo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.